Vladimir, seja bem-vindo ao Avesso. Muito obrigado. Aqui a gente começa pelo começo, né? Então eu queria retomar alguns episódios antigos teus. Na verdade, você nasceu no Chile, saiu de lá quando a ditadura do Pinochet estava pegando, veio para o Brasil, morou em Brasília, morou em Goiânia. O que tem do Vladimir Safatli hoje dessa sua infância? Não, na verdade, eu nasci lá porque meus pais estavam fugindo da ditadura, né? Meu pai fez parte da ALN, né? da luta armada aqui em São Paulo, né? E foram para lá muito na expectativa de ajudar a construir uma experiência de certo socialismo democrático, que era muito o eixo do Allende, né? E isso foi a vida toda, isso me marcou, né? Esse horizonte, todas essas questões, porque a política sempre foi muito presente em casa. Meu pai foi uma das pessoas que fundou o PT no começo dos anos 80, né, na região centro-oeste, em Brasília, Goiânia. Então, tudo estava muito próximo, né? Isso nunca sumiu, né? Nunca sumiu. Aqui eu preferi ter um tipo de atividade mais ligado à universidade, né? A reflexão, construção conceitual e um certo tipo de intervenção também no debate público. Então, mas aí por uma questão, acho que era o que eu conseguia fazer melhor, né? No livro A Esquerda que não teme dizer seu nome, você faz inclusive uma homenagem ao teu pai, que foi quem te deu o nome, né? E é o livro que é uma crítica à tua democracia parlamentar, a forma como a esquerda lida com o Estado Democrático de Direito, a ideia de ter uma pulverização da política, da participação popular, do poder instituinte. Qual é a relação disso, a homenagem que você faz ao teu pai com essa ideia de um livro de 2012? Não, porque eu acho que tem uma geração, tem várias gerações, acho, de brasileiros que não só lutaram contra o caráter autoritário do Estado brasileiro, né, mas tentaram colocar em circulação uma imaginação política capaz de nos fazer pensar sobre outras formas do que seria uma vida democrática, né? Quer dizer, eu acho que há uma demissão um pouco da classe intelectual atual de ver isso como a sua tarefa, né? Ainda mais a brasileira, porque nós somos um pouco formados para ser funcionários do Estado mesmo, né? Quer dizer, veja só essa faculdade aqui. Nos últimos 20 anos, um professor dessa faculdade virou presidente da República, 2 ministros da Educação, 1 ministro da Cultura, 1 porta-voz da Presidência, 1 secretário nacional de Direitos Humanos, 1 prefeito da cidade de São Paulo. Quer dizer, primeiro, eu não conheço nenhuma faculdade do mundo que tenha uma caracterização dessa natureza. Segundo, isso deixa muito claro o que se espera um pouco da classe intelectual brasileira, que ela ocupe o Estado. Só que ela ocupa o Estado, um pouco aquele discurso, não precisamos fazer algo pelo país, né? Só que aí você vai ver o que esse algo que é feito pelo país é muito mais uma justificação dos arcaísmos do Estado brasileiro do que realmente uma implosão por dentro. E se fosse um projeto, seria um projeto válido, entendeu? Você entra para decompor, né? Quer dizer, então, nesse sentido, fica um saldo que ninguém acaba assumindo, que é, normalmente, a classe intelectual tem uma função de forçar a imaginação social, né? Fazer a sociedade pensar aquilo que ela não consegue pensar, ou que ela tem um certo medo de pensar, né? E num momento como esse, por exemplo, seria muito importante que a gente tivesse a força de falar muito claramente. A experiência de democracia formal, liberal, que o Brasil tentou implementar, deu errado. Deu profundamente errado. Não há nenhum poder do Estado brasileiro que funcione de maneira minimamente normal. Todos estão completamente alterados. Né? Quer dizer, o que demonstra muito claramente que nós temos uma tarefa a pensar, que é a refundação institucional do país, né? E, nesse sentido, é necessário mesmo que a esquerda tome para si, né, esta tarefa, não só de pensar, mas de forçar isso a acontecer, né? Desta forma, veja, por exemplo, a questão da governabilidade. Governabilidade é a grande neurose da sociedade brasileira.
Mas a neurose no sentido quase clínico do termo, certo? É aquilo para o qual convergem disposições completamente contraditórias. Por isso não é possível resolver. Entendeu? Quer dizer, por um lado, não, a governabilidade é a condição para que nós possamos ter o mínimo de estabilidade que permita desenvolver algumas políticas e coisas dessa natureza. Por outro lado, todo mundo sabe que a governabilidade é o que impede o governo. Porque dentro da configuração atual, isso significa o quê? Significa você estabelecer todos os sistemas completamente heteróclitos de aliança, perpetuar uma distorção brutal do modo de escrutínio do Congresso Nacional e, de uma certa maneira, ir sendo vencido pelo atraso. Então, quer dizer, cabia, por exemplo, à esquerda falar, não, de fato, não é possível governar. Um país dessa forma, desse jeito, não é possível governar, mas não é isso que nós queremos, de hipótese alguma. Governar dentro desse parâmetro, não. O que não significa que você não possa forçar o aparecimento de outro, mas isso que eu acho que ficou um pouco como saldo, né? E acho uma pena porque quer dizer, o Brasil tem um histórico, né, de tentar pensar a sua própria sociedade, né, e as singularidades dela, né? E essas singularidades não são simplesmente, vamos ver como é que a gente faz para compor melhor, né, modernização e atraso, né? Mas nós precisamos ter uma capacidade de criação institucional que até agora não foi mostrada. Pois é, e dentro desse ponto de vista do pacto que foi construído para governar, sendo o pacto da ingovernabilidade, né? Mais ou menos isso que se construiu, e a Nova República foi um exemplo disso. E a gente se conheceu mais ou menos próximo de junho de 2013. Foi um pouco antes, quando você estava lançando o livro, inclusive, a gente conversava muito sobre isso. Qual que é o papel que junho de 2013 teve nessa história, por exemplo, nesse momento histórico que se discutia essa governabilidade como algo que era uma apologia ao Estado Democrático de Direito, à democracia brasileira, uma coisa assim? Não, 2013 foi o grande momento perdido da história brasileira. É que a gente ainda tem, é sempre bom lembrar que esses momentos perdidos nunca são completamente perdidos, né? Eles retornam. E eu diria até que a grande tarefa política hoje é estar preparado para o retorno de 2013, porque isso vai ocorrer. Isso, assim, eu aposto todas as fichas nisso, porque é uma questão de você simplesmente refletir sobre quais são as condições da sociedade brasileira atualmente. Você tem uma sociedade em um contingente enorme de desidentificação, né? Você tem os setores fundamentais da população brasileira que não se identificam mais com nada, não se identificam mais com partidos nenhum, não se identificam mais com atores políticos, não se identificam mais com instituições, não se identificam mais com... Você tem um grau de desidentificação muito forte, né? Você pode falar, mas a figura do Lula, né? 40% dentro das pesquisas eleitorais, mesmo estando preso há 4 anos. É fato, mas você percebe que tipo de identificação é essa? Ela é muito mais uma identificação, eu diria, de ordem pragmática, né, do que qualquer outra coisa. Eu acho que esses setores da população brasileira fazem um cálculo que é mais ou menos o seguinte, fala, olha, o presente é catastrófico, o futuro é impossível de enxergar, ninguém consegue te fazer sonhar com o futuro. Então, dentro das circunstâncias, a melhor coisa que você vai fazer é voltar para trás. Diga-se de passagem, é racional, é completamente irracional, certo? Porque do ponto de vista de uma política de transformação é miserável, entendeu? É completamente miserável. O máximo que você consegue sugerir é não, vamos voltar para trás, porque para trás estava melhor, né? Então, quer dizer, você tem esse universo, você tem um outro universo que é um descontentamento brutal, né? Um descontentamento brutal em relação, e uma incapacidade de criar bases sociais. A gente vai ter uma eleição agora em outubro. Ninguém que ganhe vai ter base social. Ninguém. E, no entanto, já se definiu qual vai ser o programa que deve ser implementado. A questão é só saber quem vai implementá-lo. E é um programa de acirramento brutal de conflitos sociais. Então você vai ter um país de grande conflito social, com um governo sem base social alguma, com uma população em regime de desidentificação e descontentamento. É claro que você vai ter uma insurreição. A questão só é quem vai se aproveitar e quem vai estar preparado para ela. E 2013 foi uma situação que mostrou que a esquerda brasileira não estava preparada para uma insurreição, que é algo dramático, entendeu? Dramático, né? Porque ela ocorreu. Aí você tem setores que falam, mas isso foi o recrudescimento do pensamento conservador, nacional, foi o fascismo que aflorou, dos classes médias, todo esse tipo de ladainha. Eu discordo disso frontalmente. Primeiro, toda insurreição popular
é um caminho que pode ir para frente ou para trás. Desde 1848, desde o Marx falando dos 8 do Brumário, certo? Quer dizer, qual que era a questão que o Marx colocava? Bem, por que uma revolução, ela na verdade se consolidou na forma da ascensão de um regime completamente cínico, corrupto, o regime Napoleão III, tal, baseado no núcleo proletariado, né, na mobilização do núcleo proletariado. Por que isso? Ou seja, como é que se perde isso? Né? Como é que você perde uma revolta? Né? Então, nesse sentido, porque ele sabia muito claramente, todas essas revoltas, elas produzem ao mesmo tempo a possibilidade de emergência de novos sujeitos políticos e sujeitos reativos, que vão querer, custe o que custar, mudar o câmbio, botar a marcha ré e voltar para trás. Mas para trás mesmo, nos sistemas tradicionais de espoliação e de violência. Né? E isso aconteceu em 2013. De fato, 2013 desrecalcou, né, o proto-fascismo da classe média brasileira. Não é que ele produziu nada novo, todos eles estavam lá, entendeu? Só que eles falavam dentro de casa. Aí agora eles falam na rua e sem medo, entendeu? Então você teve um desrecalque. Né? Por quê? Porque foi o primeiro momento da história brasileira em que o lugar do poder ficou vazio. Lembra, por exemplo, para mim uma das imagens mais impressionantes de 2013 é a massa da população indo para quebrar o Congresso Nacional. A polícia não tem força para fazer nada, não se empurrar aquela massa para o lado. Né? E eles vão e quebram o Palácio do Itamaraty e botam fogo no Palácio do Itamaraty. Não há nenhum momento na história do país onde você vai encontrar alguma coisa parecida. Uma revolta popular contra os signos do poder para quebrar o Congresso Nacional. Eles iam quebrar o Congresso Nacional. Né? Então, ou seja, isso indicava o quê? O lugar do poder está vazio. Né? E ninguém mais controla. Você tem uma força de negação que ninguém mais controla. E isso é que fez todo mundo temer. Entendeu? Quer dizer, por um lado você vai ter um setor que vai falar isso nunca mais, essa baderna nunca mais, né? Então você tem a classe média que se reconstitui dentro de um proto-fascismo muito clássico, que agora mostra claramente suas armas e sua configuração. E você tem do outro lado, você deveria ter tido uma capacidade de organizar a negação. Não? Quer dizer, de falar, não, de fato, isso então desconstitui também nossas estruturas, nossas instituições quanto esquerda. A gente precisa reconstruir isso de uma maneira completamente diferente, sem centralismo, sem hierarquia, sem dirigismo, certo? Confiando nessas dinâmicas. E, no entanto, o que aconteceu foi completamente diferente. Você tem um setor da esquerda que faz assim com o 2013, que é um diabo que foge da cruz, não? E que foi desenvolvendo uma patologia de medo de mobilização social. Não? Haja visto o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Né? No setor da esquerda brasileira que entrou em pane. Né? Eu nunca vi isso. Entendeu? Porque isso essas pessoas querem a intervenção militar. Mas essas pessoas querem intervenção militar, as pessoas querem tudo. Querem tudo, inclusive isso. Cabe a você criar hegemonia em movimento, entendeu? Quer dizer, se você tivesse, por exemplo, aproveitado uma greve que parou completamente o país e tivesse convocado uma greve geral logo em seguida, colocado todos os setores em greve, primeiro, esse governo tinha caído. Sim. Segundo, você criava um fato completamente novo. E terceiro, você botava a gente na rua e as pessoas veriam a força delas na rua. Isso remoldaria, abriria uma outra possibilidade para a política no Brasil. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque 2013 produziu em um setor da esquerda brasileira uma patologia de medo em relação à mobilização popular. Né? E em outra, produziu uma tarefa, que é assim, o que nós vamos ter que fazer daqui para frente para conseguir estar preparado para o que virá a partir de 2013. E o que você acha? Para não se perder uma oportunidade como se perdeu de 2013, tendo em vista que vai ter conflito social, evidentemente, que não tem nenhuma perspectiva de estabilidade, nem do ponto de vista econômico, nem político, após o processo eleitoral, a eleição de fato não vai mudar nada e o que pode fazer é acirrar as contradições, a luta de classes no país. O que é preciso fazer para que não tenha novas oportunidades perdidas? Não, você tem razão. A eleição vai produzir uma frustração enorme na população e em menos de um ano. A partir do momento que o novo governo tentar implementar suas pautas, a população já está percebendo muito claramente, quer dizer, que as pautas das reformas destroçaram um pacto mínimo que existia na Nova República.
Porque a Nova República no Brasil, ela foi um pacto que ao mesmo tempo te impedia, freava as transformações, mas também freava as regressões, né? Quer dizer, o Brasil chegou em 2015, por exemplo, com uma situação relativamente atípica em relação aos países que tiveram um ajuste neoliberal estrito, né? É um país que, das 4 maiores empresas, 2 são estatais, né? Que a Petrobras e a BR Distribuidora. Que dos 4 maiores bancos, 2 são estatais. Certo? Que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não tem configuração. Tem a parte a China, que é outro caso. Não há nas 20 grandes economias do mundo uma configuração dessa natureza. Certo? Por quê? Porque era um modelo de pacto, de ajuste. Tipo, a gente não anda muito para frente, mas também não anda muito para trás. Entendeu? Isso foi quebrado. E a população está percebendo o que significou quebrar isto, né? Ela está percebendo a brutalidade do processo de espoliação, né? Que ganha cada vez mais força. Então, dentro desse horizonte, quer dizer, o que nós podemos fazer para que nós não percamos mais uma outra oportunidade, eu diria basicamente 3 coisas. A primeira delas é, a esquerda tem que mostrar muito claramente para a população por que ela existe. Porque não está claro qual a nossa razão de existência. O que de fato a gente quer. Assim, a gente teve aí um setor da esquerda que ocupou o governo, que ocupou por 3 mandatos e meio, né? Quer dizer, que, diga-se de passagem, é o maior período de continuidade política na história da democracia brasileira. Nunca um grupo governou o país por 3 mandatos e meio, certo? Ou seja, tempo teve, né? Algumas coisas foram feitas, todas foram perdidas, certo? O jogo de forças foi completamente dizimado, né? A esquerda sai fraca desse processo, muito fraca, tentando se constituir paulatinamente, né? Por um lado, e por outro, diga-se de passagem, em um horizonte que mesmo do ponto de vista de uma social-democracia europeia é mínimo, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, o processo de combate à desigualdade. Não é verdade que o Brasil conheceu políticas de combate à desigualdade. O Brasil conheceu políticas de capitalização dos pobres. Isso é uma coisa completamente diferente. Combate à desigualdade é isso aqui, ó. Você puxa quem está lá em cima para baixo e quem está embaixo só para cima. E é importante que quem está lá em cima caia para baixo, porque senão ele vai pressionar todo o processo do custo de vida para cima, porque ele tem uma capacidade, uma capacidade de renda ociosa, quer dizer, a renda dele não é resultado do trabalho. Segundo, ele tem uma capacidade de consumo conspícuo enorme. Isso inflaciona o custo de vida das grandes cidades, nas cidades onde eles habitam. Não é à toa que teve um momento que São Paulo e Rio de Janeiro viraram umas das 10 cidades mais caras do mundo, né? Então, o que acontece? É importante que eles desçam isso. Eles nunca desceram. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso aqui, ó, né? Não isso aqui, né? Então, significa que quem estava embaixo, de fato, subiu. Mas subiu num grau, quer dizer, você pega o índice Gini. De fato, você vai ver o índice Gini de 2003 até 2013, mais ou menos, caindo. E ele chega num nível que é literalmente o mesmo nível de 1960 no Brasil. Então, ou seja, todo o esforço foi para simplesmente chegar na situação onde nós estávamos em 1960. Você percebe, não, peraí, mas isso quer dizer que toda a criatividade, toda a imaginação, todo o esforço, toda a energia da esquerda brasileira, durante décadas, foi para isso só, mais nada, entendeu? Do ponto de vista político, para a simples perpetuação de todos os arcaísmos da estrutura política brasileira. Você não teve uma tentativa efetiva mesmo, né, de modificar estruturas, né, no sentido forte, mesmo quando você tinha governos com 84% de aprovação popular e não tinha ninguém que pudesse se contrapor, né, que você podia ter jogado todas as suas cartadas nesse momento. Isso nunca foi feito. Reformas sociais-democratas clássicas, né, como, sabe, modificação da estrutura tributária, uma revolução tributária que permitisse então que você tirasse os impostos do consumo e colocasse na renda. Nada disso foi tentado, sequer tentado. Porque aí vem o segundo ponto. A mobilização da esquerda hoje é uma mobilização eminentemente negativa. É só assim, ó, não quero que você mexa nos meus direitos, não quero que isso, não quero aquilo, não isso. Então, ou seja, a gente espera alguma coisa acontecer para falar não, mas isto não. Mas por uma razão muito simples, porque a gente não tem alguma coisa positiva a dizer. Falar, olha, independente disso, daquilo, o que a gente quer é isso. A gente quer caminhar para isso, a gente vai caminhar com o nosso ritmo, não simplesmente
sabe, reagindo ao que acontece, né? Mas empurrando a sociedade a querer isto também, entendeu? A ela também querer. Então você tem uma dinâmica de fazer ideias circulares, de fazer experiências circulares, de fazer práticas circulares em vários campos, que isso a gente não faz, literalmente a gente não faz, né? Quer dizer, em nenhum horizonte. Então você vai preparando, você vai preparando você prepara setores fundamentais da população para, nesses momentos de abertura, dizer, mas a gente quer isso, é isso que a gente quer. Esse era o segundo ponto, quer dizer, para mudar esse horizonte de mobilização, né, de um horizonte completamente negativo para um horizonte de imposição de pauta, né? A gente vai impor a pauta, não vai simplesmente responder a pauta dos outros. E aí o terceiro ponto é mudar radicalmente nossas estruturas. A esquerda brasileira tem estruturas dos anos 50, né? E ela se bate muitas vezes, quer dizer, você tem setores, mesmo dentro de partidos, que se batem contra estruturas arcaicas, então isso cria uma confusão enorme, você tem promessas que não se realizam, certo? Isso em vários campos, quer dizer, repensar completamente esse modelo de estruturação, né? E aí existem exemplos, alguns que deram certo sobre certos pontos, outros que deram certo sobre outros. Agora eu só queria lembrar o seguinte, veja, até o Partido Trabalhista Britânico está na frente da esquerda brasileira. Você percebe uma coisa absurda? Quer dizer, que é um partido tradicional, entendeu? Quer dizer, eles chegaram, por exemplo, ao ponto de falar, não, então agora a gente vai escolher o presidente do partido por votação direta. Votação direta que não é nem dos filiados, entendeu? Você vai lá, dá uma contribuição, sei lá quanto você paga, 1 libra, 2, não sei, né, R$10, R$20, né? Vai lá e vota. Foi assim que o Corbyn ganhou, né? Contra toda a estrutura do seu próprio partido. Criando uma situação onde, diga-se passagem, a gente pode achar engraçado, mas ele conseguiu impor o programa mais esquerdista que a Inglaterra conheceu desde o Oliver Cromwell, entendeu? Desde a Revolução Gloriosa. Nunca teve nada parecido. Há uma tarefa também muito forte da esquerda de se reinventar. E eu acredito que se isso acontecer, porque nós não temos problemas de mobilização. Mobilização tem muito, descontentamento tem muito, certo? O que a gente tem é a incapacidade de incorporação desse processo. Então, eu queria te perguntar, dentro dessa ideia de ressignificar o que a esquerda está fazendo para ser uma alternativa, para conseguir disputar esse processo e não perder as oportunidades, uma das coisas que eu tenho visto, que eu tenho pensado e discutido com bastante gente, é onde a esquerda está. Porque, no fim das contas, o que a gente vê é que a política dos extremos, sendo disputada por um Bolsonaro da vida, ela tem um enraizamento, né? O tempo inteiro, essa pauta positiva, ou a pauta negativa mesmo, está sendo elaborada nas igrejas neopentecostais na periferia, em uma circulação de pensamento conservador e antidemocrático, totalitário, muitas vezes, e que onde a esquerda não está. Então, o que você pensa disso, do fenômeno Bolsonaro? Porque ele também é muito tido como, não necessariamente como uma pessoa que tem essa base social, mas muitas vezes como o que ele é de fato, como inepto, como um cara, um machista, um homofóbico. Mas o que eu vejo é que a força social dele está sendo difícil de derrubar, né? Não, é completamente previsível que alguém como ele aparecesse. Eu até diria que o problema não é nem ele, o problema é que vem depois. Depois é que vai ser um problema, porque ele ainda é tosco, entendeu? Então, quer dizer, ele é a figura um pouco da estupidez de setores da sociedade brasileira. Eles se identificam na sua estupidez. Só que tem aquele dado, quer dizer, eles conseguem se mobilizar, mas eles se mobilizam e eles têm um teto muito claro. O teto foi batido, entendeu? O teto é esse. Que não é nem 20% da população brasileira, 20% dos eleitores que estão dispostos a votar. Tá? Só que eles estão mais aguerridos porque agora eles se veem com direito de fala que eles nunca tiveram. Mas isso deve dar, no grosso, mais ou menos 10% da população brasileira. Né? O que, diz passagem, é completamente previsível. O mundo inteiro passa por um processo parecido. E o Brasil tem essa capacidade inacreditável de não conseguir se ver dentro do mundo. Né? Você pega em todos os países onde essa experiência da democracia liberal está fazendo água, você vai ter esse processo de extremização da política, porque você vai para os extremos. Entendeu? Só que em alguns ela foi só para um extremo, né? Porque o outro não conseguiu se organizar. Né? Em outros ela foi para 2 extremos, criando uma certa balança. Né?
Então, esse processo, é mais ou menos sempre esse número. É muito engraçado como isso meio se estabiliza. Por volta de 20% dos eleitores. Né? São 20% dos eleitores é a quantidade de eleitores que a Marine Le Pen teve na França, certo? Que vários outros grupos de extrema-direita têm na Europa. Certo? Só que, ou eles conseguem às vezes se associar, né? Então eles ultrapassam o processo, ou eles modificam um pouco o seu discurso, por isso que eu falo que o problema vai ser o que vem depois, porque aí eles se dão conta que eles precisam modificar um pouco o seu discurso, dar uma versão um pouco mais humana, mas guardando todas as proposições mais brutais, certo? Mas aí aprendendo economia, por exemplo, né, que o outro é quer dizer, como que a Marine Le Pen fez, de que passagem, né, ela apareceu com um discurso econômico que tinha laivos que se confundiam com o discurso da esquerda. O que, diga-se de passagem, é o clássico da extrema-direita. Né? Quer dizer, é puxar algumas coisas daqui e dali, criando uma certa ideia de assistência, certo? Mas sempre marcada com uma noção completamente paranoico-securitária de Estado, né? De Estado, de fronteira, de limite, de toda essa parafernália paranoica que a gente conhece. Certo? Então, ou seja, isto vai acontecer, a chance disso acontecer no Brasil é enorme, né? Num segundo momento. Né? Então, ou seja, essa mobilização desse momento não vai sumir, não vai sumir. E o que acontece é que, se houvesse uma mobilização paralela no campo da esquerda, a discussão estaria em outro nível. Só que isso não ocorre. Por quê? Porque a esquerda se fragmentou. Mas fragmentou assim, você tem um setor amedrontado que correu para os braços do lulismo, ou de qualquer coisa que possa, à sua maneira, ainda ressoar isto, né? Sem nenhuma questão a respeito de, afinal de contas, se esse modelo dá ou não ainda alguma coisa, né? Você nunca ter feito uma autocrítica a respeito desse processo, né? Você nunca ter se colocado, quer dizer, usado muito o discurso persecutório do não, mas veja, nada disso ocorreu, na verdade era uma persecução contra o governo mais popular da história do Brasil, que não é exatamente verdade, né? O governo cai pelas suas fraquezas, né? Quer dizer, ele cai pelos seus equívocos, né? Ele cai pela desmobilização produzida pelos seus próprios equívocos, que, diga-se de passagem, ainda se produz muito nesse campo. E você tem outro campo que se pulveriza radicalmente. Então você vai ter a consolidação de certas pautas monotemáticas, né? Que não conseguem entrar em constelação, né? Que elas vão sendo pautas onde grupos vão meio se aprisionando essas pautas, né? Impedindo que elas produzam uma circulação onde teriam todas essas pautas entrando dentro de um horizonte eu diria, de implicação genérica, ou seja, de implicação que pudesse implicar todo mundo, né? Então você não, ao contrário, você vai ter uma fragmentação muito autárquica, né? muito lógica de condomínio, nos seus piores momentos, certo? E que é uma pena, porque eram pautas absolutamente centrais, né? Que elas poderiam sim dar um impulso muito forte para uma reconstituição do que seria uma subjetividade política genérica agora, nesse momento, né? O que nos falta em larga medida. Então, quer dizer, você vai ter essa fragmentação e você vai ter muita energia completamente perdida. Então você tem mobilizações que colocam 100 mil pessoas na rua e aí desaparecem. E nesse sentido, como é que você vê o papel do PSOL? Eu acho que o PSOL é um partido que precisa se reinventar radicalmente, né? Falando francamente, abertamente, acho que é um partido que ainda não conseguiu se posicionar dentro dessa configuração, né? E acho que é um partido muito dividido, internamente muito dividido. E não é dividido entre tendências, no sentido de quem vai tomar o poder, controlar o partido, coisas parecidas. Acho que é um partido dividido entre perspectivas muito distintas, né? Inclusive de análise sobre o que significou todos esses anos, qual a nossa posição em relação a todos esses anos, qual a nossa relação a respeito disso, né? Se é possível ter uma relação ou não. Nada disso é claro, e o partido ele tem um problema, acho que grave, que é a incapacidade de sentar e fazer uma avaliação com todos os seus setores, né? E mesmo quando as coisas vão muito mal, sei lá, quando você tem uma candidatura, por exemplo, a candidatura Erundina para a Prefeitura de São Paulo, uma candidatura que chegou até 10% de intenção de voto, e termina com 3%, né? Ou seja, foi uma catástrofe, certo? Não por ela, mas pelo processo. Teve alguma coisa errada, você não sai de 10 e cai em 3, certo?
dentro de uma situação na qual havia de fato a possibilidade de você consolidar um outro patamar. Em momento algum, terminada a campanha, o partido faz isso que, diga-se de passagem, qualquer partido faz em qualquer lugar do mundo. Você senta e faz uma análise. Você abre a discussão, chama todo mundo, né? chama as pessoas que pensam dentro do partido, chama as lideranças do partido e fala, peraí, vamos ver o que aconteceu. Né? E aí faz aquela dinâmica, tenta entender, estabelece planos, muda estruturas, muda pessoas, coisa natural em qualquer partido. Isso não acontece. Isso não acontece. Isso é um problema muito grave, né? Porque você vai acumulando, né, processos que poderiam ter dado certos resultados e não dão, e esse acúmulo ele não se transforma em uma força para que você possa simplesmente tomar distância do que deu errado no passado e fazer as coisas de outra forma. Né? E eu acho uma pena, porque se você pensar no campo da esquerda brasileira, não há mais nada, né, que pudesse ter algum tipo de viabilidade, no sentido forte do termo. Né? Mas para isso, quer dizer, que a gente deveria se ver como uma espécie de partido pós-partido. A gente ainda é muito partido, no sentido tradicional do termo. Né? Então, quer dizer, uma estrutura que pode participar de eleições, mas é uma característica pós-partidária. Né? Ou seja, que tem uma dinâmica de decisão que não é a própria dinâmica de decisão da natureza de partidos, tem uma dinâmica de integração que não é uma dinâmica de integração de partidos, né? Que tem um jogo de articulação com listas cívicas, com movimentos sociais, também não é exatamente como partido, veria uma transformação a ser feita. Agora, não vou dizer que essa transformação é impossível, mas você pensar o que é a história dos partidos brasileiros, esse ponto sempre trava. Né? E, bem, se pensar numa situação como a do Brasil, onde você tem partido que tem dono de 20 anos, 30 anos na mesma liderança, você entende um pouco por que isso acontece. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então. Se você pudesse colocar alguma coisa ao avesso, o que você colocaria? Olha, eu diria o seguinte, o Adorno tem uma frase muito boa, que ele falava assim, o medo do caos, em psicologia social como em música, é superestimado. Né? Eu acho que isso vale um pouco pra gente. Quer dizer, o medo de que você crie uma situação descontrolada é tal na sociedade brasileira que você não consegue perceber, muitas vezes, o caráter criativo do descontrole, entendeu? Da situação na qual você não controla mais, né? E que, de uma certa maneira, você permite que certas coisas se reconfigurem a partir desse caos, entendeu? Então, eu diria, falta isso na sociedade brasileira. Tem um medo atávico, mas isso é uma coisa do Brasil porque, bem, você tem um medo de desagregação do país, você tem um medo de ausência você tem uma relação de guerra civil interna no país que é muito forte. Você tem uma história de contra-revolução que é o que faz o país. Então, uma história no qual, quer dizer, o medo da favela, o medo do outro, o medo daquele que é diferente, o medo do negro, o medo do refugiado, é o elemento que constitui o Brasil. Entendeu? Ele consolida o Brasil. Então, nesse sentido, então, é claro, quer dizer, quando você tem essas situações nas quais há uma espécie de situação caótica emergindo, né, todos, mas isso é coisa completamente maluca. Não só os setores mais conservadores da sociedade brasileira, mas praticamente todo mundo entra em pânico. Não, mas o pior vai acontecer. Talvez eu não perceba, não, o pior é nada acontecer. Que é o que de passagem, nós conhecemos países onde isso acontece, sei lá. México, por exemplo, é um país que se paralisou por 50, 60 anos. Literalmente se paralisou por 50, 60 anos. É uma situação tão caricata, quer dizer, que eles foram capazes de criar um partido revolucionário institucional, entendeu? Quer dizer, que é como inteligência militar, entendeu? Revolucionário institucional é uma contradição entre termos, né? Então, eu diria, é o que eu colocaria do avesso. Tá bom. Muito obrigado, Legal, Vladimir Safato.